Valdenice, vem cá. Isso. Ela preparou algumas coisinhas e vai passar para a gente. Preste atenção nisso. A paz, igreja. Amém? Então, o que eu vou passar para vocês como se diz, é uma representação de relacionamentos. Então, são 3 tipos de casamento. Amém, amados? Então, vamos falar sobre 3 tipos de casamento. O primeiro deles, casamento costas com costas. O que é o casamento costas com costas? É aquele casamento em que ambos voltaram as costas um para o outro e por conta disso vivem separados e não trabalham juntos, nem são sinceros na amizade, e em tais casamentos os parceiros vão de completos estranhos a inimigos. A gente pôs até uma referência, Amós 3:3, que diz, né, 2 pessoas andarão juntos se não estiverem de acordo. Né? Então, o casamento costa com costa, na realidade, é aquele relacionamento que estão casados, mas vivem separados, né? Porque já não há mais um relacionamento, já não há mais uma intimidade, já não há mais nenhuma amizade, né? Vamos pôr assim, praticamente 2 estranhos morando numa casa, né? E esse tipo de relacionamento, os 2 cônjuges perdem, né? Porque é um casamento que acaba cheio de conflitos, de frieza, de indiferença, né? Porque um já não se importa mais com o outro, um já não se interessa mais pelo outro, né? Já não tem aquela coisa de querer saber, né, como é que você está hoje, como é que está a tua vida, como é que foi o trabalho. Já não existe mais isso, né? E um casamento em que se tornaram apenas sócios, né? São sócios tentando pagar as contas e tentando criar os filhos, né? E às vezes acaba sendo um casamento por conveniência, né? Eu continuo casado porque eu tenho uma casa, né? Tem aquela questão de divisão, e tem mesmo casamentos que tem esse pensamento, né? Tem aquela questão de divisão, tem os filhos, ou seja, acaba juntos apenas pelo comodismo da situação, né? E não é isso que Deus deseja de nós. E essa conduta, amado, acaba levando à ausência de partilha, que é o que eu falei, né? Que não existe mais uma partilha, uma divisão de interesses, né? Uma divisão de sentimentos, né? E Provérbios 18:1 diz que aquele que se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. Né? Então, nós não fomos feitos para vivermos sozinhos, né? Até que o pastor falou no começo, quando Deus criou o homem para se relacionar com ele. Ali já mostra que a criação já foi feita também com o intuito de quê? De amizade. Por isso que a gente colocou até esse tema, né, de amizade no casamento, porque isso é importante para o relacionamento. E Deus já criou o homem com esse intuito de amizade, né, dele se relacionar com o homem. Mas eu tenho certeza que Deus, quando viu Adão ali, né, sozinho, Deus pensou assim, poxa, eu não estou com Adão todo o tempo, né? Deus vinha visitar Adão na viração do dia, mas e o resto do dia? O que Adão ficava fazendo? Embora tinha um monte de coisa, né? Tinha um monte de animal aí para dar nome, mas e aí? Quem era a companheira dele? Né? Então, eu acho que até nesse intuito, Deus olhou e falou, poxa, Adão está tão sozinho, né? Eu só venho me relacionar com ele na viração do dia. Vou fazer alguém, uma companheira, uma amiga, para estar junto com ele. E eu creio que a mulher foi feita para esse intuito, para que fosse uma companheira, para que fosse uma amiga, né, do homem. E essa é a importância da amizade no relacionamento. Né? E essa indiferença acaba levando à não aceitação. Pensamos que podemos exigir do nosso companheiro que mude esta ou aquela maneira de ser. Ou seja, nós já deixamos de aceitar o nosso companheiro como ele é. Né? E não cabe a nós mudar. Não cabe a nós mudar o nosso companheiro. É o Espírito Santo que faz a transformação.
É o Espírito Santo que faz a mudança. Tem coisas que me incomodam no Fernando? Tem. Mas não sou eu que vou mudar. Não é? Eu tenho que mudar coisas em mim. Não cabe a mim mudar ele. Né? E tem bastante coisas. Né? Ainda mais para a gente, mulher, né? Que coisas pequenas já traz irritação. Mas amém, glória a Deus. Eu tenho aprendido a conviver com isso. Tem coisas, e ele é testemunha disso, tem coisas que hoje eu já não ligo mais, eu já não dou mais importância. Né? Às vezes daquelas coisas jogadas, aí a gente acaba acostumando. Né? Mas não cabe a nós mudar. Isso são coisas pequenas, né, amados? Mas essa mudança, às vezes, a gente quer em outras áreas também, né? Que não cabe a nós mudar num relacionamento. É o Espírito Santo que vai mudar. Né? E essa indiferença, ela traz ressentimentos. Por quê? Porque aí você já começa a pensar nas coisas que passaram. Amados, passado num relacionamento é terrível. Né? Você viver do passado num relacionamento é terrível. Ah, mas ela errou nisso, ele errou naquilo. Tem como a gente mudar o passado? Não tem. Nós temos que viver o presente e pensar no futuro. E o que eu viver no presente vai refletir no meu futuro. Então eu tenho que trabalhar o hoje, eu tenho que mudar o hoje. Eu não posso ficar vivendo a minha vida com o Fernando, com erros que eu e ele cometemos lá atrás, ou que ele cometeu, ou que eu cometi, e levar minha vida de uma forma hoje refletida naquilo que foi vivido lá atrás. Passou, amados. Se Deus lança no mar do esquecimento, quem somos nós? Que autoridade que nós temos de trazer o passado para o presente? Se Deus não faz isso, não é verdade? Por que nós fazemos isso às vezes com o nosso esposo ou com a nossa esposa? Então viva o presente, amado. Muda o seu presente. Deixa o passado para trás. Isso não vai trazer mudança na sua vida. E eu tenho percebido que esse relacionamento costas com costas tem influenciado nas famílias hoje em dia, nos filhos. Amados, quantas famílias aqui dentro, a gente sabe disso, que sofre, que os filhos estão se distanciando também. E se nós não vigiarmos, se nós não procurar trazer essa mudança para o nosso lar, a tendência é cada vez esses distanciamentos aumentarem, né? E chegar lá no final, cada um vivendo a sua vida, às vezes dentro da mesma casa, mas uma vida individual. Esse é o casamento costas com costas, né? O segundo casamento, ombro a ombro, é aquele que o casal trabalha junto em tarefas e projetos, como sustentar o lar, cuidar dos filhos, administrar um negócio ou servir a igreja. Né, a gente está vendo ali até um casal trabalhando junto, né, nas dívidas, fazendo as contas. O casal ali até mesmo orando junto, né, representando né, o casal na mesma fé, indo buscar Deus juntos. Mas esse é o relacionamento certo, ombro com ombro? Ainda não é. Né? Eclesiastes 4:9 diz que é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Então, quando há união, amado, é muito mais fácil de dar certo, né? E até algo que o pastor falou no começo, né? O seu esposo, ele tem que ser o seu melhor amigo, né? E eu tinha até anotado isso aqui, isso aí ele nem viu. Nós, às vezes, cometemos adultério emocional. O que é isso, adultério emocional? Ele acontece quando o seu melhor amigo é alguém além do seu parceiro. É alguém que não é o seu parceiro. Isso é adultério emocional. Por quê? Porque o seu melhor amigo tem que ser o seu esposo. Eu não vou bater nisso agora, nesse relacionamento ombro com ombro. Eu quero falar isso no próximo. Mas é algo que nós precisamos estar atento, né? Às vezes você pode estar vivendo esse relacionamento ombro com ombro. Você vai dizer assim:
Ah, mas isso aí acontece comigo, a gente trabalha junto, a gente paga a conta junto, a gente está criando os filhos juntos, né? A gente até vai na igreja junto. Mas e aí o relacionamento casal? Né? Isso é um trabalho do casal num conjunto pela família, né? Num todo, pela edificação do lar e da família. Mas não é só isso. Né? E agora eu quero falar sobre o terceiro casamento. E é esse casamento que Deus espera de nós, né? Que é aquele em que, além do trabalho, ombro a ombro, que é necessário, o casal ainda reserva uma porção de tempo, cara a cara, para conversar, trabalhar a amizade e ser íntimo. Né? Lá em Salmos 92, o 13 e o 14... Não precisa abrir, amado. Se só quiser anota, guarda aí. Né? Diz assim: plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus, e mesmo na velhice darão frutos, permanecerão viçosos e verdejantes. É tremendo esse versículo, né, amados? Eu quero isso para a minha vida. Eu quero na velhice permanecer viçosa e verdejante. E é interessante, amém, né? É até isso que eu ia falar, viçosa e verdejante, não só no sentido do relacionamento na família, mas isso vai refletir na minha vida como pessoa, né? Eu creio que eu vou ficar uma velhinha bonitinha, viçosa e verdejante, em nome de Jesus. Por quê? Porque o meu coração... ele vai demonstrar, né? Aliás, o meu exterior vai demonstrar o meu interior. Então, se no meu interior eu estou bem, eu estou feliz, isso vai refletir no meu exterior. Né? Então, se você anda olhando no espelho e anda se achando acabadinho, pare e pensa um pouquinho como é que está o seu interior. Né? Como é que estão os seus relacionamentos, porque isso reflete, amados. E é esse o relacionamento que Deus espera de nós, né? E casamentos felizes, eles são fundamentados em uma profunda amizade, respeito mútuo e prazer na companhia um do outro. Por isso a necessidade de você cultivar essa amizade no casamento. E é algo que a gente já até falou aqui, amados. O casamento, o final dele, o que vai restar é a amizade. Né? Porque vai chegar momentos que a intimidade sexual do casal não vai funcionar mais. Isso é uma verdade. Né? E o que vai restar? É a amizade. E se a gente não trabalhar isso hoje, o que vai restar no final? Nem amigos? Nem amizade? E amizade não quer dizer que só se convive bem dentro do lar. Não. A gente até mostrou ali, né? Até colocou algumas coisas. Olha, o casal usando ainda o romantismo, o carinho, né? A brincadeira. Eu creio que o Fernando vai bater mais sobre isso, né? Mas foram fotos escolhidas de propósito. Eu quero chegar na velhice daquela forma com meu marido, né? Ele sendo romântico comigo e eu com ele, né? O carinho, brincando junto. Isso precisa ter no casamento, isso precisa ter no lar, né? A gente não pode viver, a vida já é dura, né? A vida aí fora já é dura. O nosso relacionamento dentro do nosso lar não precisa ser duro, né? O nosso lar, o ambiente do nosso lar tem que ser diferente, porque senão não vale a pena viver, amados, sinceramente. Se a vida aí fora já é dura e o meu relacionamento dentro do meu lar não é um relacionamento feliz, então para que eu vou viver? Qual é o sentido da minha vida? Eu não quero isso para mim, para minha casa. Então eu preciso trabalhar isso para que isso mude, né? E a amizade é algo custoso, é algo que dá trabalho. Você cultivar uma amizade, isso até mesmo uma amizade fora do relacionamento, do casamento, é trabalhoso. Por quê? Porque são personalidades diferentes, e mentalidade diferente. E se a gente sabe trabalhar isso lá fora, com os nossos amigos, por que nós não trabalhamos isso com o nosso esposo? Não é? A gente não tem tolerância, às vezes, com as atitudes erradas das amizades fora do casamento? Né? Poxa, ela pisou na bola comigo, né? Mas amanhã você está lá conversando com ela ou com ele da mesma forma. E por que no casamento é diferente?
não é? Então nós precisamos trabalhar isso no relacionamento, para que o nosso casamento chegue a ser realmente um casamento cara a cara, né? E qualquer casal que deseja sair dessa vida de mãos dadas, precisa ser um casal de amigos que se divirtam, que riam muito ao longo de todo o caminho. Amados, o casamento não pode ser só trabalho, casa e igreja. Verdade, não pode ser só isso. Você tem que ter o seu momento de descontração com a sua esposa, de lazer com a sua esposa. Isso também faz parte do relacionamento do casal. Isso também traz edificação para o casamento. Então você precisa aprender a sair da sua rotina, porque a gente acaba entrando numa rotina, trabalho, não, eu tenho que trabalhar para sustentar minha casa, eu tenho que trabalhar para dar os estudos para o meu filho. Mas e aí? Aí você não tem o seu tempo de cultivar esse tipo de relacionamento, para lá na velhice você chegar nesse tipo de relacionamento, se você não trabalhar isso hoje, né? E Mateus 19,6 fala, né, que eu já falei, assim eles, não, lá fala que como andarão dois juntos, né, se não, foi isso que eu li? Não, Amós 3,3, desculpa. Mateus 19,6 diz assim: assim eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Amados, nós temos que cultivar o relacionamento. Casal, realmente como se fosse uma só carne. Eu não vou machucar a minha carne. Por que eu vou machucar a carne do meu esposo? Sabe? Então desperta, família. Desperta. É um alerta que eu estou dando para vocês. Desperta. Muda o relacionamento, muda o modo de se tratar um ao outro. Começa a tratar com mais amor, com mais carinho. Quando eu falo assim, às vezes o casal pensa, né? Ah, mas vai ficar aquela grudação. Não, não é isso, amados. É relacionamento, é amizade, é companheirismo. Sabe, o casamento não é só a área física. O casamento engloba muito mais coisa que isso, né? E a física, ela também não vai funcionar se você não trabalhar a amizade no relacionamento. Então pense bem nisso, né? Procure trabalhar isso na vida de vocês, né? E vocês vão ver isso sendo refletido na vida dos filhos de vocês, né? A gente tem vivido isso no nosso lar, né? Esse companheirismo, sim, a gente tem algumas falhas, não somos perfeitos, como o pastor falou, mas a gente tem procurado trazer um ambiente gostoso para dentro de casa, e a gente vê que isso tem refletido na vida da Lídia. Por quê? Porque tem aproximado ela de nós. Hoje a Lídia abre o coração dela em áreas que ela não abriria para mãe e pai, às vezes abriria para uma amiga íntima. Hoje ela já abre para mim e para o meu esposo. E isso me traz uma alegria muito grande. Por quê? Porque também ela vê o relacionamento meu com meu esposo. Ela nos vê como amigos, né? E ela não nos vê só como pais, ela nos vê como amigos. Então isso, querendo ou não, amado, reflete no seu lar. E se você tem tido dificuldade no seu lar, pare para pensar. Você precisa mudar o seu modo de agir. Você precisa mudar o modo de se relacionar com o seu casamento, com seu marido, com sua esposa. Amém? Os 3 tipos de casamento estão aí, né? Costas a costas, ombro a ombro, cara a cara, olho no olho. Conversar sem desviar o olhar. Isso é o alvo. O que Deus mais deseja não é costa a costa conosco. O homem virou as costas para ele. E ele continuou olhando para o homem. Não foi Deus que virou as costas para o homem, foi o homem que virou. Deus não quer trabalhar só lado a lado com o homem, na construção da sua vida. Deus quer estar íntimo. Intimidade fala de olho no olho. E quando eu olho esse texto, a gente trabalhou esses dias, precisamos trabalhar mais isso, com mais tempo, com mais qualidade, para te dar mais alimento mais sólido, para que você entenda que casamento é um trabalho. Casamento não nasce pronto. Não é naquele dia que você aceitou a pessoa, que você jurou fidelidade, na doença, na saúde, no problema ou na abastança, você jurou diante de alguém.
Você prometeu alguns votos, que não seja hipócrita. Você está sob juramento. Você está sob juramento, que saiu da sua boca, o céu ouviu. Agora, para concretizar aquilo, vai ter que passar os processos. Uma amizade é construída ao longo de uma vida, irmãos. Você pode ter colegas, mas amigos são pessoas que te conhecem, que se relacionam com você, sabe da tua intimidade, sabe do que você gosta, do que você não gosta, o jeito que você é, o teu temperamento. Amigos descobrem isso. E amigos não falam só aquilo que te agrada. Amigos não são um baba-ovo nosso. Amigos são ferramentas que Deus coloca no caminho da gente, que a gente constrói, que a gente escolhe. Amigos se escolhe. Você escolheu essa pessoa. Você escolheu. Não foi imposto para você casar com essa pessoa. Você escolheu. Então você escolheu uma amizade. E essa amizade levou a um relacionamento mais íntimo, que se tornou um casamento. Agora, cadê a amizade? A amizade fala de respeito, de cumplicidade, fala de um ajudar o outro, de um pensar o futuro para o outro. Amigo verdadeiro é aquele que ama o seu futuro e não resgata o seu passado. Amigo verdadeiro é que não vai ficar pensando o que você fez de errado. Aliás, ele vai até te dar uma luz, escuta, para não cometer o mesmo erro, haja dessa forma. Esse é amigo verdadeiro. E o casal que não pensa nisso, não trabalha isso, não são amigos. São sócios, no mínimo. Divide uma assinatura, divide uma construção, divide um bem que pode perecer. São às vezes até amantes, pode até ter sexo esporádico, mas apenas transmissão de sêmen, de fluido, não de alma. Tem fecundação apenas física e não na alma um do outro. As penetrações apenas física, não são penetrações emocionais, não são penetrações no coração de um do outro. Não é porque que você dorme com uma pessoa que você é íntimo dessa pessoa. Aliás, hoje em dia tem sexo sem amor. Tem sexo sem amor. Então intimidade é muito mais do que apenas a parte sexual em si, irmãos. Porque se as outras áreas não vão bem, o quarto vai refletir, sem dúvida nenhuma. A qualidade não vai ser adequada, a quantidade também vai deixar a desejar, as coisas vão cada vez mais distanciando. Quem está compreendendo? E quando eu olho o texto sagrado, o casamento é uma jornada para a vida toda. Diga, a vida toda. Tem esse negócio de desistir no meio da caminhada. Não, é para a vida toda. Ou foi crianças que fizeram aliança? Eu quero descer. Não, para Deus não tem esse negócio não. Não quero mais ir para essa viagem, me deixa no posto de gasolina. Não, você tem que ir até o fim. Malaquias 2 diz que Deus foi testemunha da mulher da tua mocidade, Ele estava presente. Pastor, mas no tempo da ignorância, eu me relacionei, eu fiz pacto com pessoas e acabei quebrando a cara, e depois eu conheci o Senhor. Deus é um Deus que restaura vidas, sem dúvida nenhuma, mas Ele quer que o casamento perdure. Esse é o projeto de Deus, irmãos. Ainda mais quando você conhece a Cristo, aí que você tem mais ferramentas para dar certo, para terminar bem. Como diz o Salmo 92, para ser como uma palmeira, viçoso até na velhice. Como é bonito, como é apaixonante, como é desafiante eu ver casais envelhecendo juntos, irmãos. Me dá uma alegria, eu me sinto alegre, me sinto desafiado, me provoca. Eu olho casais envelhecendo juntos, não só para inglês ver, não, perto dos outros, aparecendo só não, são casais juntos mesmo. As almas são misturadas, os pensamentos são misturados, os ideais começam a ser únicos. O foco na educação dos filhos é direcionado de uma forma só. Os planos começam a se amalgar como uma obturação dentária, ficam uma só, ficam fundidos. E as pessoas olham o casal, puxa vida, que casal
que casal, que família. Esse é o desafio nosso. Como é gostoso você ver amigos de verdade. Já viu amigo mesmo? Amizade que dura 30 anos, 40 anos, e você vê os dois conversando, são amigos. Sabe? Quando você é mais íntimo das pessoas de fora do que das pessoas de dentro da sua casa, ou mais íntimo com as pessoas do Face do que com a pessoa da sua casa, tem algo errado. Eu vou conversar com você em off. Às vezes em off a pessoa é mais íntimo com aquela pessoa do que em off com a pessoa que decidiu viver junto. A minha intimidade, meus secretos tem que ser para a minha mulher, que eu decidi viver com ela, meus defeitos, minhas virtudes. A amiga é para isso, a amiga é para você falar os teus erros, os teus acertos. Chegar e confessar o pecado para tua esposa, confessar a falha que você tem para tua esposa, ou para o seu marido, no seu caso mulher. Você já fez isso? Você já chegou para o seu parceiro, a sua parceira, e falar que você está falhando, que você está sendo tentado naquela área, que você está com pensamentos errados? Isso é amizade, irmão. Amigo não abre o coração para o outro? Sim ou não? Eu já tive amigos no mundão antes de eu converter há 25 anos atrás. Eu sei o que é uma amizade. De você dividir as coisas, dividir uma viagem, bater um papo, dividir a conta, de você conversar com a pessoa, de você abrir o coração, sentir prazer de estar junto com a pessoa. Eu já tive pessoas que eu tinha prazer de estar junto. Então a gente conversava de tudo, sobre tudo, e sem problema. Ó, está acontecendo isso comigo, rapaz. E a pessoa, então vamos aí. Eu ouvia palavras de amigos, isso mundano. E quando eu conheci a Deus, Deus me diz: eu quero ser seu amigo. Porque em Êxodo 3:11 declara o seguinte, quando Deus fala para Moisés, falando assim, e Moisés falava com Deus face a face, como um amigo fala com outro amigo, face a face. Deus diz de Abraão em Tiago capítulo 2, que Abraão é amigo de Deus. A parte mais importante da Escritura Sagrada não é você servir a Deus, não, é você ser amigo de Deus. Jesus declara lá em João 15, a gente vai ler depois, diz assim: não vos chamarei mais servos, vos chamarei amigo, porque o servo não sabe o que o Senhor faz, mas o amigo revela todo o segredo para o amigo. Jesus estava dizendo que ia passar para outro nível. Eu sou servo de Deus. Deus usa até Satanás, irmão. Deus usa até o ímpio. Eu não quero ser usado por Deus como um copo descartável para abençoar as pessoas e depois no final ser rejeitado. Eu quero ser íntimo de Deus, quero ser amigo dele. Essa é a jornada que Deus tem para a gente, de intimidade, de amizade com ele, e ele quer refletir isso no casamento. O casamento é a cereja do bolo de Deus. Se a criação do homem e da mulher foi a obra-prima, a junção dos dois é a cereja. Deus fez você exclusivo, você é a imagem e semelhança de Deus. Então ele junta duas pessoas à imagem e semelhança dele e forma a família que ele deseja. Assim como o pai é amigo do filho, amigo do espírito, o que um fala, o outro confirma, o que um determina, o outro realiza. Não tem discórdia na família celestial. Na família terrena já tem, porque está fora do manual, está fora do propósito divino. E toda família que não está no propósito divino, presta atenção, a tendência é só ter aquelas duas primeiras partes que a Valdenice disse. É só costa a costas ou no máximo ombro a ombro. Vai construir uma empresa junto, vai construir uma firma familiar junto. Quando digo empresa, não é empresa de negócio, aí fala, não, a empresa, a tua casa é uma empresa. Vai chegar a esse ponto. Rosalina, amanhã faremos 50 anos de casado, vou mandar matar um leitão. Olha o que a mulher diz do outro lado: que culpa tem o leitão? Manda matar aquele teu primo que nos apresentou.
Você não imaginou? Você não imaginou que tristeza, irmão? Você quer comemorar uma data tão especial e a pessoa olhar para você, tem que matar o teu primo que me apresentou para você. Que culpa tem o leitão, a galinha que a gente vai fazer, o feijão, o bolo? Não, querido. Esse estágio aí não é amizade. Aí não tem nada de amizade, aí não tem. Eles estão ombro a ombro, ou seja, construindo casa, tem família, tem filhos, tem netos, deve ter bisnetos, mas não são íntimos. Não tem respeito, não tem cumplicidade, não tem afeto, não tem carinho, nem no olhar, não se olham. Não tem alegria. Não tem alegria. E para as pessoas está uma maravilha, mas estão vazios de um do outro. E diz a jornada do casamento é rumo à intimidade. Eles não procuraram intimidade. No mínimo eles tiveram sexo, não intimidade. No mínimo eles tiveram apenas penetrações, sentimentos, fluidos, mas nada de troca de alma. Tiveram coito, vamos usar a palavra coito. Não tiveram amor na cama. Não tiveram entrega. Isso é muito, muito chato. Isso é muito triste, é muito decepcionante. Isso aí, meu coração sangra. Eu não quero isso para mim. Você quer isso para você? Então você tem que trabalhar para chegar no final assim. Pastor, mas eu já estou assim, mas Deus é um Deus de milagre. Se os dois servem a Cristo, tem que obedecer o mandamento dele, que o casamento é uma jornada de intimidade rumo à amizade. Começou com a amizade, olho no olho. Começou ou não começou? Você gostou do jeitinho dele, do jeitão dela? Pelo menos você simpatizou com alguma coisa. Mas eu casei apenas para livrar de problema. Não, mas você escolheu. Então você não pode pular do barco. Então agora você tem que trabalhar para terminar bem. Porque você está sendo egoísta. Você só está defendendo o seu lado. No final você vai estar frustrado, frustrada, e vai frustrar a pessoa que você armou a arapuca. Você vai ter 2 pecados para tratar com Deus depois: de não ser feliz com a presença de Deus, porque você não quer obedecer às coisas de Deus, e por você fazer a vida daquela pessoa um inferno. Eu não tenho o direito de fazer a vida de Valdenice um inferno, não. Eu tenho por obrigação promover o céu para ela. Tem por obrigação, e tem que ser prazer depois. Pode até começar com obrigação, mas tem que ser algo prazeroso. Eu fazer a minha esposa feliz, e tem que ser prazeroso para ela me fazer feliz também. Importante não é a forma como você começa, é a forma como você termina. Talvez você não começou tão bem. Vê através de uma gravidez indesejada, vê através de uma decisão que você tomou apenas para se livrar da pressão, mas termina bem. Com Deus no barco vai tudo bem. Volta à primeira frase, por favor, amor. Olha o que diz lá: amizade é uma jornada. Você pode voltar nessa tecla. Você me ensinou, eu te ensino. Não, aqui, ó. Não congelei a imagem. Você congelou, era a frase. O casamento é uma jornada para a vida toda. Vida toda. Em direção à intimidade, mas também à amizade. Amizade. Você saber que você tem um companheiro, uma companheira, alguém que não vai puxar contra, alguém que vai estar junto. Eu pegando em Cantares, depois se você quiser marcar, você marque. Ele fala várias vezes sobre isso. Olha o que ele diz aqui no capítulo 5,16. O teu falar é muitíssimo suave. Sim, ele é totalmente desejável. Tal é o meu amado, tal é o meu amigo, ó filhas de Jerusalém. Ela está chamando o marido de amigo, não só de amado, no sentido de amante,
de intimidade, está dizendo meu amigo. E quando você vai buscando esse texto, eu marquei aqui as vezes que ela fala isso. Cantares 2:10, olha o que diz aqui, ó. O meu amado fala e me diz: levanta-te, amiga minha, formosa a mim, e vem. Agora é o marido dizendo para a mulher: você é minha amiga, você não é minha adversária, você não é minha inimiga. Eu já assisti alguns filmes dizendo assim, dormindo com o inimigo. Amado, você não pode morar com o inimigo. Está sabotando o que você está fazendo. Já imaginou que tristeza? Eu olhar para minha parceira e saber que ela não torce para mim. Ela olhar para mim e ver um marido que não torce para ela. Mano, eu tenho que ser torcedor da alegria dela. Eu tenho que ficar na plateia e promover, não só na plateia, eu tenho que ir para o palco e promover a alegria dela. Tem mulheres que parece que torce contrário ao ex do marido, tem marido que torce ao contrário ao ex da mulher. E a maior coisa é um ver a realização do outro e ser um promotor dessa realização. Que maravilha! Parece que tem homens que querem subjugar a mulher, querem achar a mulher sempre como se fosse o chinelo dele. Amado, eu aprendi uma coisa, que quando eu comecei a investir mais na Valdenice, até a minha vida teve mais prazer, até o meu ministério, espiritualmente falando, expandiu mais. Sabe, gasta tempo em investir em outras coisas e não na esposa, gasta tempo em investir em outras coisas e não no marido. É como eu sempre brinco, às vezes gasta mais no carro do que no casamento, às vezes gasta mais na casa a mulher do que no casamento, às vezes alisa mais o chão do que o marido. Até brinco um trocadilho, o giló do passarinho sempre tem, né? Mas e o presente da parceira? O sapato novo compra, o vestido novo compra, mas e do parceiro? Eu tenho conversado com vários homens e várias mulheres ao longo dessa caminhada. As mulheres reclamam que os maridos não são carinhosos, e os maridos reclamam que as mulheres não têm carícias para com ele. Reclamam que as mulheres vão se esfriando, não se buscam, não dão aceno que desejam mais. A mulher reclama que o homem não tem tempo para ela, a maioria das mulheres. E homens reclamam que a mulher nunca está disposta, nunca está acessível. A maioria dos homens falam isso. São raros que dizem: não, minha mulher, ela tem me suprido. E poucas mulheres também falam: meu marido tem sido o cara de casa. Isso num secreto de gabinetes pastorais. É o que a gente ouve ao longo dessa caminhada. Amizade. Olha o que diz o outro texto aqui. Então em Cantares eu vou vendo essas passagens. Olha, Cantares 4:7, ele fala a mesma coisa. Tu és formosa, amiga minha, em ti não há mancha. Formosa, amiga minha. Casais envelhecem sem constrangimento de um se mostrar para o outro. Nós vamos trazer uma foto, vamos trazer futuramente essa foto, você vai dar risada. Um casal de velhinho nu, se abraçando, no mar. Parece pornográfico, mas não é, não. Ali não tem nada de pornografia. Eles estão transparente, como deve ser o casamento, transparente um para o outro. Amigo é transparente para o outro, não tem segredo. Jesus disse que não tem segredo para você, igreja. Tem maridos com segredo para a mulher, tem mulher com segredo para o marido. Maridos possessivos investigando tudo da mulher, mulheres possessivas investigando tudo que o marido está fazendo. Tem mulher que é tão cruel que o marido vai jogar bola, às vezes no acampamento cristão, ela chega e pergunta: quem são aqueles caras que estão jogando bola? Tem ciúme até dos caras. Você não imaginou?
Tem mulheres, às vezes, no relacionamento que está tendo com a igreja, ele está ali junto com o marido isolado, só os dois, e às vezes o marido quer brincar, quer passear um pouquinho, quer bater um papo com os irmãos. Não, fica aqui do meu lado, fica aqui do meu lado. Amigo tem segurança no outro amigo. Maridos que não tem segurança na mulher, tem que construir uma amizade. Perdeu algum encanto, aconteceu algumas coisas, se ajusta com a presença de Deus, toca o barco. Não é? Aí passa o segundo estágio que a gente está trabalhando nisso, né? Olha que tristeza. Eu vou mandar matar o leitão. Não é? Desse casal. As feições do casalzinho, dá uma olhada. E a feição do... Não tem ruga, tem envelheceram bonito, né? Olha o sorriso da senhora, que bonito. Ah, mas isso é artista, isso é coisa de artista, pastor. Eu conheço casais assim. Não são muitos, mas eu conheço casais assim. E eu quero terminar assim, não assim, pelo amor de Deus. Assim, daquele jeitinho lá, ó. Talvez não tenha mais saúde na parte erógena da minha vida, mas a parte erógena do ser humano não é no órgão genital dele, é na mente dele. A maior área de excitação não deve ser o seu órgão genital, deve ser a tua alma em relação a outra pessoa. Que às vezes você pode ter excitação no corpo, mas a tua alma não se excita com a outra pessoa, não vale nada. Olha o que diz lá, outra passagem, por favor, querido. Leia bem alto comigo. O casamento é a mais elevada de todas as relações humanas. Amado, não existe outra relação mais elevada do que o casamento. Não existe. Um homem e a mulher é algo tão misterioso que Satanás está tentando destruir essa marca que Deus colocou na terra. Você vê pelas leis, você vê pelas instituições que estão fazendo nos governos, eles estão querendo desconstruir a família, estão querendo reorientar as crianças a não ter mais casamento. O ideal de governos por aí é não existir mais casamento, homem e mulher, não existir mais família, como deve ser. Agora tem famílias alternativas. Já imaginou uma coisa dessa? Agora nós como igreja temos que lutar por isso. O casamento é a mais alta imagem de Deus na terra, a relação humana. E termina, e a amizade é o mais alto nível desse relacionamento. A amizade. Quando eu leio a Bíblia em Provérbios 17, versículo 17, ela diz assim: em todo tempo amo um amigo, e na angústia nasce um irmão. Isso é dentro de um casamento, irmão. Todo tempo se ama. Em todo tempo, quando fala amor, irmãos, as pessoas já pensam na parte íntima, no sentido do corpo. Não. Em todo tempo amo um amigo, ou seja, é alguém que eu posso contar. Todos podem me abandonar, mas o amigo não vai me abandonar. Todos podem abandonar a Valdenice, mas eu não posso abandoná-la. Todos podem me abandonar, mas ela não pode me abandonar como minha amiga íntima. Eu posso contar com ela. Coisa triste é quando você olha do lado e você não pode contar. É aí que vem pessoas lá fora, que talvez você conte mais com as pessoas lá fora do que dentro de casa. Aí tem algo errado. Aí está acontecendo uma monstruosidade naquele casamento. Está acontecendo interferências externas. Está acontecendo desvio de conduta. Está acontecendo fora do propósito de Deus. As coisas não estão andando bem. Contam segredos a outras pessoas e não ao companheiro e à companheira. Tem algo errado. A minha intimidade tem que ser para Valdenice, toda a minha intimidade. Os meus sonhos, os meus desejos, meus anseios, as minhas tentações, ela tem que saber. Da mesma forma, eu tenho que saber dela. Em outra hora eu vou conversar com vocês mais franco, não franco, mais claro em algumas coisas. Que eu e ela conversamos e nós chegamos a tratar de assunto que precisava ser tratado, íntimos. Amizade é isso, irmão.
Olha, está acontecendo isso comigo. Olha, está vindo isso no meu coração. Olha, está começando a acender dessa forma, me ajuda. Agora, casais que não são amigos, são sócios, no mínimo são sócios. Assinam um cheque junto, compram junto, se é quando compra. Estão lá. Tem cara de uma família, mas não é uma família que reflete o governo do céu. O governo do céu fala que Deus governa aquela casa, Deus reina naquela casa. O que Deus fala é lei, o que Deus fala é algo para ser praticado. Deus ordenou, então Ele é rei da minha vida. E pronto, acabou. Ele diz que o casal tem que estar junto. Em todo tempo, ama o amigo. E na angústia, nasce o irmão. Isso fala de casamento, fala de intimidade. E eu buscando em Cantares, eu vejo. Pois não, querido? O interessante, né, que essa questão da amizade, às vezes a amizade fora, amigo fora, quando o amigo não está bem, você percebe. Lógico. O que está acontecendo com você? Você não está bem, você não está normal. Então... E às vezes isso nós não temos no casamento. Né? Às vezes o meu parceiro está morrendo, a minha parceira está morrendo e eu não percebo. Porque o alvo não é a amizade, né? Exatamente, entendeu? O alvo é a sociedade. Eu não me preocupo com a alma da pessoa. O amigo, fora do relacionamento casal, ele se preocupa com a alma da pessoa, porque lógico, ele quer ver o amigo bem. Quer o ver amigo bem. Né? Então, quando um amigo nosso não vai bem, você percebe. E por que nós não percebemos isso no casamento? Às vezes o marido está morrendo espiritualmente, ou até mesmo na vida, ou seja o quê? A mulher está morrendo e o casal não percebe. Então isso é algo para ficar atento. Ou seja, o marido e a esposa, quando está nesse caso, porque o objetivo não é a amizade, o objetivo é a produção. O objetivo de uma casa tem que estar tudo certo, aqui tem que funcionar tudo assim, mas pode estar tudo certo, os bens materiais, mas e os dois? E os dois que dão noção para a casa, que dá significado para aquela residência, e os dois? Lógico que eu quero ter sempre uma casa melhor, um ambiente melhor, materialmente falando, para a minha casa, vou batalhar para isso, mas a prioridade não é isso. A prioridade é os dois. É os dois. Não é? O casamento é a mais elevada de todas as relações. Começou com a amizade, olha lá. Ombro a ombro, os dois conversando. Aí passou face a face na época do namoro, sabe? De se encontrar, de ter desejo de estar próximo, de confabular, de contar o seu segredo, contar o que aconteceu na família, o que aconteceu com aquilo. Então não tem, é intimidade. Isso aí é o processo do casamento. Chega na velhice, os dois estão juntos ainda. Aí um dia um vai partir primeiro. Ou então, como aconteceu nos Estados Unidos, eu vou trazer esse vídeo, onde um casal de mais de 62 anos de casado morreram no espaço de 4 horas um do outro, de mãos dadas. Tem a foto. O homem teve um problema, foi internado, e a mulher foi internada também. E tem a foto dos dois de mão dada, irmãos, antes deles morrerem juntos, de mãos dadas. Eu vou trazer na próxima reunião para você ver. Como é que pode isso? 62 anos juntos e morreram de mão dada. E eu fico, meu Deus do céu, põe esse amor no meu coração para minha esposa, põe esse amor no coração dela em direção a mim. Mas eu tenho que construir isso, ela tem que construir isso, eu tenho que desejar isso, ela tem que desejar isso, porque se não desejar, não acontece. Não existe um abracadabra, senão não, tem que ter trabalho, tem que ter esforço. Uma amizade você tem que encarar. Às vezes tem assuntos que você tem que tratar, às vezes você tem que ouvir coisas que você não quer ouvir, porque amigo fala a verdade com amor. O amigo ele machuca você, mas com amor. Eu falo a verdade mesmo. Não é bem assim não. A verdade tem um tom, tem um jeito, tem a hora certa e o jeito certo. Tem hora certa para casar, tem hora certa para comprar um imóvel, tem hora certa para mudar de emprego, tem hora certa para gastar naquele cartão de crédito, tem hora certa para tudo. Tem hora certa. Se ninguém quer tratar assunto na hora errada, do jeito errado, vai ter problema. Ou então vai fazer o certo na hora errada. Também é outro problema. Olha lá, os dois juntos. Esse é o alvo que Deus tem. Eu vendo em Provérbios, a gente vê
a palavra de ponta a ponta mostrando, né, que Deus deseja isso. Tiago 2:23 fala que Abraão foi chamado amigo de Deus. Eu quero terminar minha vida dizendo: minha amiga, minha esposa, minha amante, minha sócia, alguém que me deu prazer e eu promovi prazer para ela, promovi intimidade para ela e ela para mim. Eu me lembro, eu já falei para vocês, quando eu fui para casar, não era aquela paixão de Hollywood. Isso eu falei para ela: o que eu sinto por você não é aquele amor de arrepiar a nuca, mas tem tudo para crescer, para ser um amor para casamento. E eu estou trabalhando isso cada vez mais, e foi crescendo ao longo dessa caminhada. Porque eu entrei no casamento sabendo que o casamento é trabalhado. Casamento não é fabricado só com aliança no dedo. Casamento não é fabricado só no papel, no cartório, ou diante de um sacerdote. Não, o casamento é construído lá dentro de casa. E eu tenho percebido que o título muitas vezes mata o casamento. É minha esposa. Dá a entender que você conhece tudo da pessoa. Dá a entender que você é íntimo da pessoa, e às vezes não é. É meu marido. Marido fala de intimidade, fala de aproximação. É meu filho, minha filha. É um título muito pesado, e às vezes você não é pai, você não é mãe, coisa nenhuma. Você só gerou. Quando eu falo que é minha filha, porque eu sou pai dela, eu aproximo dela, eu sou íntimo dela, eu sou amigo dela. Não é porque você gerou que você é íntimo da pessoa. Não é porque você casou com a pessoa que você é íntimo da pessoa. Não é porque você construiu uma casa que você é íntimo da pessoa. Não é porque você divide uma assinatura com a pessoa que você é amigo da pessoa. E o nosso alvo é ser amigo. De todas eu encontrei tu, diz Salomão. Você. Quando eu vejo aqui em João 15:12, olha o que diz o texto, quando Jesus fala que não ia chamar nós mais de servos, sim de amigos. Eu quero que você leia, que você acompanhe isso. Não é o que o pastor pensa, é o que a Bíblia diz. Eu descobri isso na Bíblia, irmãos, e eu vou batalhar para isso. Eu estou vendo aqui um jovem casal com duas camisas interessantes. Fique de pé os dois, por favor. Eles não sabiam que eu ia falar sobre isso. Olhe para a igreja, por favor. Vem aqui na frente, por favor, vem aqui. Vem aqui. Mostra para eles. Vocês sabiam o que nós íamos falar? Amigos. Amigos. Estou trabalhando para isso. Tem dificuldade, como toda amizade, mas são amigos, estão juntos. Estão construindo um relacionamento. Deus abençoe vocês. O que está atrás escrito? Amigo é aquele que ajuda sem você pedir, aparece sem você chamar, sofre sem saber da sua dor. Você faz isso com o seu parceiro, a sua parceira? Você olha o teu marido e vê como amigo? Você olha a tua esposa e vê como amiga? Não, ele é meu amigo, eu não vou ter segredo para ele não. Não, ela é minha amiga, eu não vou ter segredo para ela não. Ela está passando alguma dificuldade, ele está passando alguma dificuldade, eu vou abraçar com ele. Eu vou sofrer o dano com ele, eu vou sofrer o dano com ela. Eu vou me alegrar quando ela se alegrar, eu vou chorar quando ela chorar. Eu vou me alegrar quando ele sorrir, eu vou sorrir também. Não tem alegria, amigos têm alegria. Eclesiastes 9:9 diz assim: goza com a mulher da tua mocidade, porque esse é o quinhão que Deus deu para o homem todos os dias da sua vida. A palavra gozar significa se alegrar, regozijar, ter prazer de estar junto. Isso é construído quando você abraça o amor de Deus. Seu amor de Deus não dura muito. Aquele prazer sexual não vai sustentar o casamento. Sexo, se você analisar, é tudo igual. Mas sexo com amor, com alguém íntimo, não tem igual. Não tem igual. Aqui diz em João 15, olha aqui, 15, verso 12 ao 15, diz assim. Leamos todo mundo junto. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros.
assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Amado, você é capaz de dar sua vida pela sua esposa? Esposa, você é capaz de dar sua vida para o teu esposo? O seu tempo, o seu melhor é para ele, é para ela? Não, meu melhor é para os filhos, depois vem o marido. Meu melhor é para casa, para o trabalho, depois vem a minha esposa. Conheço homens assim, que dão a vida para o trabalho e para a família não. Eu conheço mulheres que dão a vida para os filhos e para o marido, nada. O trabalho vai parar uma hora, os filhos vão voar uma hora, e aí como é que vai ficar? Como é que vai ficar os dois? Dois inimigos, costa com costa, porque não investiram isso, não deram a sua vida, não investiram o tempo, não investiram qualidade, não foram cúmplices, não foram transparentes, não despiram das folhas de figueira, continuam com as folhas de figueira se escondendo, e Deus está dizendo onde você está. É redundante isso, Deus sabe todas as coisas. Por que ele perguntou para Adão onde ele estava? Porque Deus quer dar a oportunidade de você confessar. Confessa onde você está errado. O problema é que o ser humano não confessa, nem com a sua pessoa íntima. Escuta, eu estou errando, eu estou quebrando a aliança que eu fiz contigo, eu estou falhando em cuidar de você como deveria, eu estou falhando, me ajuda. Deus sabia onde Adão estava. Por que ele perguntou? Porque Deus dá direito de resposta para o ser humano. Ele está te dando oportunidade para mim e para você ser íntimo do seu companheiro, da sua companheira, falar o que está no coração, ouvir a outra pessoa falando e sem querer criticá-la. Ouça. A gente não quer o amigo quando está com problema, a gente aproxima dele. Amigo, né? Aqui diz o texto no versículo 3, olha o que diz aqui: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu mando. Preste atenção, a obediência, quando é feita por amigo, é feita com amor. O servo, quando faz as coisas, faz por medo de ser repreendido. Tem homem que faz as coisas com medo da mulher, tem mulher que faz as coisas com medo do marido. Não faz no sentido de amizade, de amor. Não, eu vou fazer porque eu sei que se agrada disso, eu conheço o coração dela, conheço o coração dele. Aqui diz o texto no versículo seguinte, lê o versículo 15, lê bem alto: não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz seu senhor, mas temos chamado amigos, porque tudo quando eu ouvi de meu pai, vou-lo tenho feito conhecido. Isso tem que ser com o meu casamento. Eu tenho que falar para ela o que está no meu coração. O servo, o problema de casais servos um do outro: a mulher cozinha, passa, está servindo. O marido trabalha e põe comida, está servindo. Serve um do outro. Estão vivendo um para servir o outro só, para pagar as contas, para construir uma casa, comprar um carro. São servos, não são amigos. Vão até conseguir coisas, porque quando o homem junta com outro homem, ele consegue coisas. Com a outra pessoa ele consegue coisas. Mas construir casa não quer dizer construir lares. Lares é trabalho. Gerar filhos é prazeroso, mas educá-los até o fim é trabalho. Trabalho. Amigos é fácil você conquistar numa festinha alguém que você se agrada, mas manter um relacionamento de amizade é trabalhoso. Quem está compreendendo? Quem está entendendo a mensagem? E aqui ele diz o texto: eu vou lhes fazer saber, só para você marcar, se você desejar. 1 Samuel 18, do 1 a 4, diz da amizade entre Jonatas e Davi. Eram tão amigos que diz que Jonas amava ele mais do que a família. Jonas era filho de Saul, o rei. Jonas preferiu ter mais amizade com Davi do que com o pai dele. Amado, a amizade vai além, presta atenção.
a linha até de família, entre aspas. Eu vou te explicar. Muitos filhos são mais íntimos de pessoas lá fora do que de famílias. Como é que pode? Olha como a amizade tem tanto poder, irmãos. A pessoa é capaz de abrir o coração para um estranho, que ele conseguiu batendo um papo, conversando, do que com o papai e a mamãe. Como é que pode? Há mulheres que são mais íntimas com pessoas lá fora do que com o marido que casou. Há maridos que são mais íntimos com mulheres lá fora, sabe? São mais graciosos, são mais gentis, são mais educados do que com a esposa. Por favor, com licença, a senhora poderia fazer isso para mim? Com a esposa, com o marido? Às vezes nem fala. Você gravou aquela frase lá que eu coloquei? Não, que a família muda? Não. Eu vi uma placa, está salvo no meu computador, escrito assim: família muda, vende-se tudo. Escreveram de uma maneira até, escreveram mesmo, na simplicidade: família muda, né? Dividir, família muda, está mudando, vende-se tudo. Seja uma família que não construiu amizade. Não entendeu o que eu falei? Família muda. Família muda. Família está mudando. Família está de mudança. Vence tudo. Muda então. Entendeu? Quem entendeu, diga amém. Foi meio fraco. Mas eles entenderam, alguns entenderam. Para nós terminarmos: amigo compartilha as coisas boas e as coisas ruins. Tem transparência. Amigo verdadeiro não tem segredo. Marcos 3 e 34 diz que Jesus declarou para os discípulos: tudo que eu tenho, eu falo em secreto para vocês. Os outros não vão entender, mas vocês vão entender. As pessoas lá fora não tem que saber o teu segredo, o teu cônjuge tem que saber. As pessoas lá fora não tem que saber o que vai no seu íntimo. Tem muita cabeleireira, tem muita pessoas manicure que sabe mais segredos da mulher do que o marido. Tem muitos barbeiros que conhecem mais a alegria do marido do que a esposa. Tem muitos amigos de futebol que conhecem mais o divertimento do marido do que a esposa. Tem amigos de trabalho que conhecem mais a intimidade do marido do que a esposa do marido. No trabalho sorri, no trabalho é alegre, no trabalho é disponível. Mas olha que está voltando para casa, parece que baixa um capeta. Vou encontrar meu adversário. Vou encontrar meu inimigo, aquele que eu odeio. Que isso? Ou então na hora que o marido está chegando em casa, ele está chegando o capeta. Então eu vou incorporar agora. Que é isso? Eu estou provocando vocês mesmo, para você entender que está chegando alguém que você dividiu a sorte de viver por resto da vida. Então prepara o teu coração. Mulher, o teu marido está chegando naquele horário, prepara o teu coração. Meu marido está chegando, o meu rei está chegando. E a hora que você vai para a sua casa, a minha rainha está em casa. Eu costumo fazer isso, a Valdice é a prova disso. Eu chego no programa assim: o rei está chegando. Brinco. Casamento, amizade, tem brincadeira, irmão. Quem está compreendendo? Chega no portão: o rei está chegando. A Lídia começa a rir. O rei jeitado, brinca às vezes. Uma brincadeira, sabe? Mas eu procuro tratar como rainha. É minha rainha, é minha delícia, é o quinhão que Deus me deu. Deus vai pedir conta disso para mim um dia. Quem está compreendendo? Para nós terminarmos: o casamento é mais elevado de todas as relações. Aí acabou, né? Então fique com essa mensagem, guarde o seu coração. A amizade é algo mais elevado dentro do casamento. A amizade. A amizade. Às vezes vem uma atrocidade no casamento, mas a amizade tem que continuar.
A troca de conversa. Não é muito de falar, mas com você tem que falar. Você é parceiro, você é parceira. Não, eu não quero falar agora, não, mas vai ter que falar 1 hora. 1 hora vai ter que conversar. Talvez naquele momento não dá para conversar, mas o amigo escolhe a hora. Eu sempre tive acesso a vários corações e dei liberdade a corações nas amizades que tive. E tinha amigos que punham o dedo na ferida. Sabe, falou. Eu chegava para minha esposa e ia alertar: escuta, o que está acontecendo? O que está vendo? Ela chegava para mim e falava a mesma coisa: e aí, Fernando, o que está vendo? Vamos terminar bem, vamos resolver esse problema. E não existe coisa melhor para mim, pelo menos, de eu sentar no sofá com a minha esposa do meu lado, e depois a minha filha, e passar um tempo juntos. Às vezes até assistimos um filme juntos, ou comemos uma pizza juntos, brincamos, conversamos. Temos às vezes uma conversa mais firme, mas o elo da amizade é muito forte. Gera intimidade. Quem está compreendendo? Diga assim: Deus me fez para ser íntimo dele e manifestar o reino dele na terra. Diga assim: Deus me deu um companheiro, uma companheira, para ser íntimo dele ou dela, para estabelecer o governo de Deus. O cordão de 3 dobras não se quebra tão fácil. Primeira dobra o marido, segunda dobra a mulher, terceira Jesus. Talvez tenha casamento só está tendo as 2 dobras. Jesus é apenas um nome que você tem na tua geladeira, no adesivo do carro, mas não tem de fato na sua casa. Vamos orar? Fiquemos de pé. Diga assim: eu quero terminar bem com você, viu? Diga assim: eu quero terminar bem. Diga assim: eu posso ter feito muita coisa errada, mas eu quero terminar bem. Amém? Vamos adorar o Senhor. Adore.